Oi gente, meu nome é Ágila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu usei muito na maternidade e o que não foi usada na maternidade. Então eu vou dar aqui minha opinião, porque como vocês viram, eu fiz a mala maternidade aqui com vocês. Então, se vocês quiserem ver o vídeo, eu vou deixar aqui linkado, vocês podem assistir, deixar nos cards. Vocês podem assistir o vídeo que eu fiz a minha mala maternidade e o que eu coloquei lá dentro dela. Eu ganhei na Unimed. Quando eu fui pesquisar na internet, a lista da Unimed era uma lista. Quando eu cheguei pra visitar a maternidade, era outra lista. Então, eu segui a lista da maternidade. Eu vi que na lista da maternidade faltavam alguns itens, assim, só que como eles deram essa lista, eu segui a lista que eles deram. Não acrescentei nada e só diminuí o que eu tinha já colocado na minha bolsa. E quando eu cheguei lá, foi basicamente assim, a gente chegou pra ter e tudo mais. Como eu ia tentar o parto normal, eu fui pro quarto do parto normal e as minhas coisas, o meu esposo subiu depois pra colocar no quarto que a gente ia ficar pós-cesárea. A nossa intenção, quando a gente entrou lá, não era receber visitas, até porque a gente ia ficar por 2 dias lá e a gente queria receber as visitas na nossa casa. Então, a gente ia receber uma visita só, que era a visita da minha irmã com o meu filho. No primeiro dia, quando foi a minha irmã com o meu filho foram pro hospital, ela pôde subir, mas meu filho não podia subir porque ele tinha menos de 12 anos e ainda não fazia 24 horas. Eu tinha tido a neném pra ele ver. Então, tipo, ele não pôde subir. Nesse dia que eu tive, eu descobri que eu não ficaria 2 dias na maternidade, mas que eu ficaria 3, porque eu tenho diabetes e ela nasceu um bebê grande, então nós ficaríamos ali pra observar a glicose dela. Então a gente ficou lá pra observar a glicose e tudo mais, e a gente ficou 3 dias. Só que, como eu tive ela às 10, quase 11 horas da noite, a gente poderia ser liberado do hospital certinho, 72 horas certinho. Então a gente teria que ser liberado às 11 e pouco da noite e o hospital não libera. Então eu iria só no outro dia, que no caso daria quase 4 dias ali de observação. E nisso, a gente resolveu abrir para parentes, porque a minha sogra queria visitar, as minhas cunhadas estavam aí, queriam visitar, a minha avó queria visitar, então a gente resolveu abrir para parentes. E nisso a gente achou que o hospital eles iam fornecer álcool em gel e máscara. E o hospital não forneceu nem álcool em gel, não tinha álcool em gel nem pra gente, e nem máscara. Então eu tive que mandar comprar o álcool em gel. E as minhas cunhadas trouxeram máscara e deixou lá pra mim receber as visitas com máscaras. Então foi algo que eu tive que comprar. Então pra você, se você vai pra maternidade, se você vai receber visita e você quer que as suas visitas usem máscaras e álcool em gel, vocês comprem e levem. Porque o hospital, pelo menos a maternidade onde eu fiquei, não forneceu isso pra gente. Outra coisa que também não tava na lista e eu não coloquei, justamente porque não tava na lista, que eu ia colocar, e teve coisas que eu até coloquei e tirei, que é o cotonete e aquele disco de algodão. Eu coloquei e tirei, e eu não coloquei, mas iria colocar o álcool 70. Não tava na lista, gente, essas coisas, e quando eu cheguei lá, eles não forneceram, tá, o álcool 70. Eles levavam a neném pra dar banho lá, eles limpavam o umbigo com álcool 70, mas a cada vez que você vai trocar a fralda do bebê, você tem que estar limpando o umbiguinho, né? Então eles não forneceram álcool 70, nem gás, nem o disco de algodão e nem cotonete. Então eu indico, mesmo que a maternidade de vocês falem pra vocês não levarem, não esteja na lista, levem, se previne, porque pra evitar de ficar saindo, comprando. Eu sempre tinha que estar pedindo pra alguém lá buscar e levar pra mim, né? Então, querendo ou não, é chato, porque sempre alguém tinha que estar saindo e trazendo coisas pra mim o tempo todo. Outra coisa que eu precisei, precisei e não levei, são coelhos. Eu
só levei mantas, e as mantas, elas eram combinando com as roupinhas que ela ia usar. Teve que tomar aquele banho de luz, então ela ficou 4 dias naquele banho de luz. E lá é só com cores claras, né? E eu não levei nenhum coeiro. Os coeiros dela são todos brancos, só tem um colorido. E eu não levei nenhum coeiro, assim, pra ela ficar lá. Eu levei só as mantas coloridas e não podia colocar mantas coloridas. Então isso eu senti que precisei, depois eu tive que pedir pra alguém levar. Outra coisa também que eu precisei muito, muito, muito e não levei, gente, é que no primeiro dia da amamentação ela fissurou o meu seio, porque ela tinha muita força na boca, no maxilar, muita força, e meu seio não saía leite. Demorou um dia e pouco pra sair leite, pra descer o leite mesmo. E ela sugava com muita força e isso fissurou. E eu precisei muito de uma pomada pro seio, eu não levei a pomada pro seio. Lá eles não indicam usar a pomada pro seio, eles indicam passar um chá, ficar com uma gás, um chá de camomila. Só que eu só alivia o chá com camomila, ele alivia. Só que ele não cicatrizou pra mim. E a pomada ele super cicatrizou, até eu vou mostrar pra vocês a pomada que eu usei. Só que tem um seguinte, porque eu não sabia usar ela, e eu fui saber depois, que eu falei pra enfermeira. Ela disse pra mim que ok eu usar a pomada, só que eu tinha que cuidar, porque essas pomadas, se eu passasse em todo o bico, né, todo o bico do seio, ela escorregava, e na hora do neném pegar o seio, ele não ia conseguir fixar ali a boquinha no seio. Então tinha que tomar bem cuidado pra passar só onde que tava fissurado. E no início eu tava passando no bico todo, e por isso que ficava ali escorregando, porque eu achava que quanto mais eu passasse, melhor seria, e é pior. A pomada que eu usei é essa aqui, gente. Eu não sei se é a melhor pomada que tem no mercado, mas é a pomada que o meu esposo ele foi comprar ela. Então foi o que indicaram pra ele, foi essa aqui. E ela realmente ajudou muito com o peito fissurado. E usando ela ali, com 2 dias, gente, meu peito cicatrizou e eu consegui amamentar assim tranquila. Porque no início temos uma participação especial aqui, pessoal. Uma participação especial, pessoal. Enfim, então foi o meu esposo que comprou. E essa pomada me ajudou muito. Nos 2 primeiros dias cicatrizou super, e no início eu tava amamentando assim até chorando. Essa aí saiu sangue também com a fissura, e depois eu já consegui amamentar normal, sem dor, a minha bebê. Outra coisa também que eu super indico vocês levarem, no meu caso, eu usei porque eu fiquei mais tempo. Então caso você for ficar mais tempo, se você for ficar 1 dia, 2 dias, não é necessário, mas a bomba extratora de leite. Porque, gente, o dia que desceu, simplesmente empedrou, desceu e empedrou. Não fazia nada, fazia esse leite desempedrar. Como eu precisei de uma bombinha, e eu indico pra vocês aquela elétrica, tá? Porque a minha irmã, ela chegou e comprar uma bombinha. Ela comprou essa daqui, ó. Essa aqui, na época do Rafa, só existia essa daqui. E eu tirava o leite pro Rafa com essa aqui. Super funcionava. Só que agora a gente tem recursos mais tecnológicos, né? E o preço dessa foi tipo 60 e poucos reais. E a elétrica foi 180, então compensa você dar uma investidinha a mais, mas investir numa coisa que vai te ajudar mais ali no processo da amamentação. E a bomba, a minha médica não indicava, falava que machucava mais, mas muito pelo contrário, eu ficava com o peito ali cheio de leite empedrado, isso me trazia um desconforto muito grande. E quando eu esvaziava, esgotava ele, deu uma boa aliviada. E eu comecei a esgotar, porque eu já expliquei aqui em alguns vlogs pra vocês, porque a minha bebê, ela mamava um pouco e dormia, e com isso ela tava perdendo peso. Então por isso que eu comecei a esgotar o meu peito pra oferecer no copinho pra ela conseguir ganhar mais peso, e super funcionou. Outra coisa que eu indico e não indico ao mesmo tempo, por quê? É esse negocinho aqui, ó, de pôr no bico do peito. Por que que eu não indico? Porque se fosse nos primeiros dias, eles iam super me ajudar a não ter aquele contato para não fissurar o seio. Ele é bem molinho, ó. Só que depois que já tava fissurado, eu tentei colocar ele, aí era difícil minha bebê pegar
o bico do seio com ele, parece que tudo piorou, sabe? E com ele. Então, assim, seria bom nos primeiros dias pra não fissurar, mas na hora que tava fissurado, gente, nada resolvia. Daí ela ficava nervosa, eu ficava nervosa, que eu não tava conseguindo amamentar, e ela não tava conseguindo pegar, então foi difícil. Parecia que a gente também não tava ali tendo contato pele a pele, que é o bom, né, de você sentir ali. A gente amamenta, lógico, pelos benefícios da amamentação e tudo, mas também pra ter esse contato pele a pele com o neném, né? Então, eu não gostei muito. Foi umas compras, assim, bem desnecessárias, sabe? Outra compra desnecessária que eu pedi pra comprar depois, que eu tava desesperada na hora da amamentação, gente. Tudo que aparecia de diferente, que eu achava que ia ajudar, eu comprava. Minha irmã comprou esse coletor. Então, enquanto você tá amamentando, esse aqui vai coletando do outro lado. Gente, mas não é tão bom, porque se você tiver com a bomba de elétrica, você tem que segurar um seio com a bomba, outro seio com esse aqui. Se tiver com o neném, você não vai conseguir colocar o neném pra mamar e segurar ao mesmo tempo. Porque, ó, aqui eu estou com a neném, né? Por exemplo, se ela estivesse mamando, eu ia ter que colocar aqui. E ela não fica assim, não tem um lugar pra você deixar ela. Aí você tem que ficar segurando o bebê com uma mão só, segurando aqui com a outra mão, aí sai o bico do peito, aí você tem que soltar aqui, pegar o bico do peito do outro lado e não achei um benefício usar, mas levei. Bom, esse vídeo ficou um vídeo de coisas que eu achei necessário levar e não levei, e outras coisas que eu levei que eu pedi pra comprar na hora e não foram realmente necessárias. Bom, essa é a minha experiência. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa família e deixar um comentário pra mim. Eu adoro conversar com vocês no comentário, adoro receber os comentários de vocês, a gente interagir por lá também, tá bom? Não esquece de seu like, porque é assim que o YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo e começa a distribuir pra cada vez mais pessoas. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tá, tchau pro pessoal. Tchau, pessoal!